Olá, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Joana e aqui é o nosso espaço, onde a gente fala sobre resultados, meta, performance e tudo aquilo que pode ajudar você a alcançar seus melhores resultados. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um tema que aparece muito aqui no canal e vai aparecer muito ainda, que é sobre leitura. Na verdade, foi algo que começou desde a minha infância. Eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês como é que a leitura entrou na minha vida e como é que tem sido nos últimos anos para que a leitura se torne, de fato, um hábito na minha vida. E certamente, se você me segue no Instagram, se você já viu algum outro vídeo desse canal e me viu falando sobre livros, você deve pensar que sempre foi fácil para mim. Mas não foi sempre assim e é essa história que eu vim contar para vocês no vídeo de hoje. Eu comecei a ler muito pequena por influência da minha mãe, que tinha o hábito de ler, e em casa tinha muitos livros, então aquilo me interessava e eu gostava muito de ler. E eu fui descobrindo o gosto da leitura e ela foi comprando livros para mim, então desde pequena eu lia muito, se fosse gibi, na época tinha o Malacão da Mônica, tinha umas coisas assim de criança e eu gostava muito. E aí na fase adolescente eu fui me encantando pelo estilo de romance, que era um livro que minha mãe também gostava muito. Então eu lembro que aquela série Melancia, que lançou na época, eram livros bem grandes, então eu lia, sei lá, eram 4 ou 5 livros da coleção na época em que eu ainda era adolescente, e eu fui gostando, eu fui pegando gosto pela leitura, assim, de ficar presa nas histórias, de visualizar como era. Então eram os livros que naquela época, criança e adolescente, eu gostava de ler, e muito influenciada pela minha mãe. Foram livros que eu comecei a ler e pegar interesse. Então muita gente olha e acha que na infância eu adorava ler Machado de Assis, Graciliano Ramos, essas coisas que davam de literatura na escola. E não, eu não era essa pessoa. Eu não tinha esse prazer. Acho que quase como todos os adolescentes e jovens na escola, não tem essa paixão pelos livros obrigatórios. Mas eu lia, porque tinha que ler, tinha que fazer as provas, eu tinha que passar. Mas não era apaixonada, não era o tipo de leitura que me fascinava. Mas eu via que eu tinha facilidade de poder passar as páginas e não ficar ali dispersa entre uma linha e outra. Então foi ali na juventude, na adolescência, que eu me apaixonei pelo hábito de ler. Acho que uma primeira coisa que eu sempre vejo, assim, em alguém que lê hoje, que tem esse hábito, é ter uma inspiração quando novo. Então alguém dentro da sua casa que lê, isso é muito importante, porque influencia outras pessoas. Eu tô sempre presenteando as pessoas com livros. Eu acho que é uma forma de presentear, é um carinho, é uma forma de estabelecer um hábito que é tão importante, tão rico, que é aquele momento que você senta com um livro, que aprende um tema novo, você se apaixona pela história, é um momento ali que você consegue imaginar e formar vocabulário. Então, os benefícios da leitura são inúmeros. Então, eu gosto muito dessa prática de presentear pessoas com livros. E tem uma outra coisa que é difícil ver quem gosta tanto de ler e que faz isso, e é uma outra coisa que eu incentivo muito. Eu não sou aquela pessoa que gosta da estante cheia de livros e ver os livros que eu tenho. Eu tenho alguns livros em casa, eu tô olhando aqui porque é no meu escritório onde eu tenho alguns livros, e eu guardo alguns livros, mas eu sou aquela pessoa que depois que eu acabo de ler um livro, eu penso em que pessoa aquele livro poderia transformar. Então sempre que eu acabo de ler um livro, principalmente se é um romance, se é um livro devocional, se é um livro religioso, eu sempre penso quem eu poderia presentear com aquele livro que faria diferença na vida daquela pessoa. Então eu sou sempre a pessoa que, terminado um livro, eu gosto de passar o livro pra frente que toque a vida de alguém, assim como ela tocou a minha vida. Esse é um conselho muito valioso que eu dou. Eu sei que muita gente é apegada aos livros que tem, mas eu sou zero apegada. Eu consigo passar pra frente, porque livro pra mim na estante ele não tá agregando conhecimento a ninguém. Então eu gosto muito de passar os livros pra frente. Dito isso, vou voltar um pouco atrás de como é que foi esse processo de se apaixonar pelas histórias na juventude e hoje, no auge dos meus 32 anos, como é que eu faço com o hábito da leitura. Então eu, como qualquer jovem e adolescente, tive a época do vestibular, a época da faculdade, em que eu realmente não li absolutamente nada. Então foram 2 anos de pré-vestibular, mais 5 anos de faculdade. Eu estava, de fato, focada em ler os assuntos da faculdade. Era uma faculdade pesada de engenharia que eu fiz, então, assim, eram livros técnicos. Eu tinha que ler livros de cálculo, de ciência dos materiais, de eletricidade aplicada, que não tinha nada de apaixonante, não tinha nada de relevante, mas que consumia todo o meu tempo. Por isso que eu gosto de dizer, quando as pessoas me veem hoje lendo 1000 livros por dia e tendo vários livros lidos recentemente, não foi sempre assim, porque existia uma fase da minha vida em que eu estava focada e que eu não tinha tempo, de fato, para ler os livros que eu sou apaixonada e que eu gostaria de estar lendo naquele momento. Então é importante saber o momento da sua vida que você tá, que às vezes a gente se culpa por não estar lendo nada, mas fazendo um MBA, ou estou fazendo faculdade, ou eu estou estudando muito na escola. Então tem momentos ali em que realmente uma leitura que é do nosso gosto não vai caber. Então é importante entender isso e respeitar esse momento, mas que não se passem 30 anos sem que você tenha pego num livro. Eu gosto muito de uma frase que diz que você tem que ter mais livros lidos do que idade acumulada. Então faz essa reflexão. Se você não tem mais livros lidos do que idade acumulada, alguma coisa está errada e está na hora de corrigir isso.
Essa é uma outra dica importante que eu dou pra vocês. Eu uso o app Scoob. Eu vou trazer mais detalhes sobre ele aqui. Eu já falei dele lá no Instagram também. Ele é um app que me ajuda muito. Então, sempre que eu vejo algum influenciador ou alguém falando de um livro, eu coloco lá no Scoob que eu quero ler aquele livro e fica sempre salvo. Então, quando eu entro numa livraria ou às vezes eu tô navegando na Amazon por um desconto, eu já tenho a lista de livros que eu quero ler. Então, eu não fico ali também perdendo muito tempo em o que eu quero ler e perdendo o foco. Eu sempre sei o próximo livro que eu vou ler, seja porque eu já tenho ele em casa porque eu comprei, já passei nessa triagem, ou porque ele tá ali na minha lista do Scoob e em algum momento eu vou comprar aquele livro. Eu também não sou aquela pessoa que compra todos os livros de uma vez e fica olhando para aquela pilha de livros sofrendo que faltam 40 livros para ler. Não, porque isso gera uma síndrome de que você não tá avançando. Então eu gosto de ter aquela pilha infinita de livros que eu preciso ler. Eu sei que ela tá ali no meu app, ele contabiliza quantos são, mas eles não estão ali na minha frente. Então eu gosto de já deixar comprado o mínimo necessário que eu vou ler ali no próximo mês, nos próximos 2 meses, para não ficar sofrendo também e aflita em tendo que correr a leitura. Retomei a ler pesado há mais ou menos uns 5 anos. Então, uns 5 anos atrás eu falei, não, eu preciso voltar a ler, tem muito tempo que eu não leio. E sabendo o quanto que a leitura é importante, eu sei disso, sempre gostei de ler. Então eu falei, tem muito livro pendente que eu quero começar a ler. Então eu estabeleci uma meta pra mim. Como a gente já falou muito sobre meta, eu faço essa meta pra mim. Então eu fiz lá atrás uma meta de ler 12 livros no ano. Falei, pra quem tá parada, 12 livros no ano, um livro por mês é uma meta razoável. E de fato foi. A minha meta era ler 12 livros por ano, eu li algo em torno de 25 naquele ano. E retomei, de fato, o hábito de ler, de estar em constante contato com livros, o próximo livro que vai lançar. Como a gente já falou também no vídeo de autoconhecimento, eu vou deixar ele linkado aqui se você ainda não assistiu esse vídeo, quando a gente fala que uma vez que a gente estuda um tema, sempre abrem novas caixinhas pra gente ler outros temas. É assim com o livro. Às vezes você descobre um assunto, ou você vê a referência bibliográfica que você gostaria de ler tudo sobre aquele tema, você escolhe 2 ou 3 livros, ou você descobre um autor. Eu tenho muito isso, descubro um autor, fico apaixonada e vou atrás de todos os livros daquele autor para poder cobrir toda a bibliografia dele. Nessa minha meta do primeiro ano, já me deu um backlog gigante de outras coisas que eu queria ler. A meta no ano seguinte não foi ler 12 e nem 24 livros, foi ler 30 livros. E aí eu consegui também ler 35 livros, porque o hábito já estava ali se instalando em mim, e já estava automático ler livros diariamente. E aí, no terceiro ano, eu estabeleci a meta de 50 livros, e passou um pouquinho também, eu li acho que 52 livros, que eu vi algum estudo que diz que todo CEO lê em média 51 livros, 61, alguma coisa assim, por ano. Eu falei, eu quero estar próximo aí desses grandes caras que leem um número considerável de páginas. E aí a importância da meta. Eu fiz essa meta de quantidade de livros durante 3 anos, porque eu queria voltar a estabelecer esse hábito na minha vida. Hoje já é um hábito para mim. Eu tenho um monte de livro que eu quero ler, eu uso o app, já sei o que eu tô lendo, o que eu quero ler em seguida, qual o autor que eu já li, eu acompanho, eu metrifico, eu sei quais são os próximos livros que eu vou comprar, que eu vou ler, que eu tenho. Isso já tá instalado no meu dia a dia, então eu não faço mais metas de quantidade de livros. A minha meta hoje em dia é um pouquinho diferente. Eu faço metas de temas que eu quero aprofundar ou de autores mais densos que eu quero ler. Uma grande questão também que hoje está banalizada é que as pessoas só querem ler quantidade de livros. E muitas vezes você tem um livro muito grande para ler, que tem 1000 páginas, e aí você vai ficar presa nele um tempão, mas é um livro maravilhoso. E aí isso vai derrubar a sua meta de quantidade de livros. Então, tem muita gente que fica presa nisso e fala, não, se minha meta é 12 livros, eu vou ler uma quantidade menor de livros e não ler livros muito grandes. Tem muita gente que tem essa síndrome do livro grande, tem medo de um livro grande. Uma vez instalada essa meta de leitura nos 3 anos em que eu consegui não só bater, mas aumentando as metas de leitura, eu quis agora fazer metas para ler temas específicos, autores específicos, temas mais densos. Então esse tem sido o meu foco nos últimos anos. Fazer contato com leituras mais profundas, mais densas, livros muito grandes para poder ter tempo e estudar aquele assunto. Então, como é que eu faço hoje, já que é um hábito para mim instalado a leitura? Eu já falei isso aqui, falo isso muito no Instagram. Eu tô sempre lendo vários temas ao mesmo tempo e vários livros ao mesmo tempo. Tem muita gente que fala, não, eu só consigo ler um livro por vez. Eu falo, gente, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Antigamente se via várias novelas ao mesmo tempo, a gente vê várias séries ao mesmo tempo e a gente não confunde os personagens, a gente não confunde os atores, a gente não entra numa história pela outra, a gente não fica confuso. Então por que um livro seria diferente? Eu tenho que ler um livro por vez. Eu gosto de girar mais ou menos 3 livros por vez e 3 livros em áreas diferentes. E aí, já falando pra vocês como que eu leio e como que eu organizo os temas, eu gosto de sempre pela manhã ler um livro motivacional, fazer o meu devocional ou ler a Bíblia de manhã, momento de silêncio, momento para começar o dia. Eu não gosto já de começar no tiroteio, eu gosto de ser um momento ainda introspectivo, um momento de calmaria para ter uma crescente no dia. Então, lendo ali histórias mais leves e que tragam um conteúdo positivo para começar o meu dia. Então é algo que eu gosto de ler pela manhã. Então eu sempre separo esses temas para ler no início do meu dia. Outro tema que eu divido, que eu tô sempre lendo alguma coisa, como eu falei pra vocês na minha meta atual, é ler um livro mais técnico. Então, ler algum livro que vai trazer um impacto com o meu trabalho, pro conteúdo aqui no YouTube, pra minha carreira.
Então, algum tema ali mais técnico, mais profundo que eu quero realmente ler, e não só ler, estudar. Esse é um vídeo que eu prometo também fazer para vocês, a diferença de ler e estudar. Muita gente confunde, acha que ler é só passar os parágrafos e as palavras e virar as páginas, então tem uma diferença muito grande de estudar. Então eu gosto desse livro mais técnico, aí no meio do meu dia, seja na hora do almoço, seja pós-almoço, ser um momento em que eu paro e eu estudo de fato aquele livro. Então que eu leio um capítulo inteiro, fazendo anotação, marcação, para realmente absorver aquele conteúdo e colocar isso em prática no futuro. Então, o livro técnico sempre vira ali no meio do meu dia. Por fim, uma outra categoria que eu leio muito, que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a categoria romance. E aí, romance, não pensem que é só história de amor. Romance como narrativa mesmo, que são histórias que têm um enredo, que têm um contexto, que têm personagens bem definidos. Então, eu gosto muito de ler romances. História de amor eu também gosto. Tem autores incríveis de romance. Eu comecei lendo na minha juventude muito Nicholas Sparks, influenciada pela minha mãe, Sidney Sheldon. Eram histórias policiais que eu amo até hoje ler, eu lia muito na juventude. Então eu gosto desse tipo de história, seja de romance, seja de história policial, histórias realmente fictícias, que não vão ali agregar, não é um livro de estudo, não é um livro que eu vou me desenvolver pessoalmente, mas é um livro que eu vou ficar ali presa na história, que eu vou ganhar vocabulário, poder de imaginação. Então eu gosto de ler esse livro na hora da noite. Ali um pouquinho antes de dormir, eu faço meu chá, eu deito na minha cama e eu leio 1 ou 2 capítulos. Às vezes eu fico presa, eu não sou o tipo de pessoa também. Muita gente fala, não, eu não consigo ler durante a noite porque eu vou pegar no sono. Eu sou o contrário, eu fico presa tanto na história que às vezes eu não consigo dormir porque eu quero terminar aquele livro. Então é por isso que eu tento ali não ler coisas que eu vou ficar muito empolgada e não vou conseguir dormir. Então eu tento ler coisas mais suaves e que eu vou conseguir me desprender daquele livro, e eu tenho que ter esse gatilho mental de entender que é hora de parar e eu preciso dormir, não ficar ali para terminar a leitura naquele dia. Então eu gosto muito de encerrar o meu dia lendo esse tipo de história de ficção, de romance, para ter imaginação e ser leve e conseguir dormir e ter ali uma boa história sendo lida. Uma outra dica super importante que me ajudou nesse processo de construir o hábito da leitura foi ter um Kindle. Eu me rendi ao Kindle nesse processo aí de fazer a meta e voltar a ler, porque eu confesso que eu sou do time do papel, eu gosto de caneta, eu gosto de escrever, eu gosto de ter livro para folhear, mas eu hoje faço isso para os livros técnicos, que são os livros de estudo que eu faço ali no meio do meu dia. Porque se eu fosse comprar todos os livros físicos, além de ser muito mais caro, eu ia ter que ter muito espaço, apesar de dar os livros e me desfazer dele em muitos momentos, eu precisar de muito espaço físico o tempo todo. Então eu prefiro para os livros de biografia ou os livros de romance, ter eles no Kindle. É mais fácil de transportar, não faz o volume físico ali na casa, na bolsa, tanto quanto um livro de papel. E fora que o custo, muitas vezes, ali no pacote do Kindle é mais barato do que comprar um livro físico. Para esse tipo de história, eu gosto muito de ler o livro no Kindle. E ter um Kindle vai para minha outra dica, se você quer construir esse hábito da leitura e ainda está ali engatinhando nesse processo, que é ter sempre um livro à mão. Então, o Kindle me ajuda nesse processo, eu carrego ele para qualquer lugar. Assim como o livro físico, não, sempre livro físico que eu tô lendo também, eu carrego ele para qualquer lugar. Eu falei isso para vocês no vídeo de ferramentas que me ajudam a ter mais produtividade, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui se você ainda não assistiu. Então, ter sempre um livro à mão me ajuda. Em momentos que eu tô ali esperando e passou o tempo, eu fiquei presa, às vezes no engarrafamento, ou na espera de um consultório, ou em algum lugar que eu não teria nada para fazer, ter um livro à mão sempre me ajuda nesse momento. Então, às vezes, o que seria um tempo perdido, eu otimizo avançando na leitura, ficando presa ali naquela história. Então, eu tenho sempre um livro à mão, na minha bolsa, ou no meu escritório, ou na cabeceira da minha cama, ou na sala da minha casa. Se tiver em um momento de pausa, eu pego o livro, dou uma folhada, às vezes são 5 páginas que eu consigo ler, às vezes é um capítulo inteiro que dá para ler nesse momento de espera. Então, ter um livro sempre à mão ajuda nesse processo de construção do hábito da leitura. Essa é a minha história com a leitura. Eu quis trazer para vocês a realidade, porque às vezes parece que é muito simples e que todo mundo nasce lendo 60 livros por ano e é tudo muito fácil, todo mundo sempre fez isso. E não é assim que é construído o hábito da leitura, pelo menos não foi assim para mim. Então, existem momentos de pausa, existem momentos de ressaca literária que muita gente fala. Então, se você está nesse momento de pausa e quer retomar, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não é essa pessoa, mas conhece alguém que está nesse momento de pausa, que você possa compartilhar esse vídeo com ela e ajudar essa pessoa também, porque a leitura, como a gente falou muito aqui, é muito importante para o ser humano, é muito importante para o nosso cérebro, é muito importante para o nosso dia a dia, é muito importante para o nosso conhecimento. A leitura é muito importante para várias áreas da nossa vida. Eu falei sobre isso no vídeo de hábitos angulares, se você também não assistiu, eu vou deixar ele linkado aqui. Então, a leitura é muito importante para o nosso dia a dia. Comenta aqui embaixo o que você faz, o que você fez para ter esse hábito da leitura
E se você ainda não tem, o que você vai fazer após assistir esse vídeo? Certamente teremos muitos vídeos sobre livros aqui nesse canal. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Destaque só sobre livros, de todos os livros que eu li no último ano. Então me segue lá também. Então deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo.